Fala, galerinha do quinto ano, aqui quem vos fala é Alexis Penariol, professor de matemática. Hoje vamos fazer a resolução dos exercícios da página 162 e 163 do livro de vocês, dando continuidade àquela aula teórica do último vídeo que vocês viram. Beleza? Então, vamos lá. Então, galera, dando continuidade ao máximo divisor comum, o nosso MDC. Temos aqui o exercício número 3, ele está na página 162. Então, como que vai ser essa aula? Aqui é legal você pegar, ler o exercício, mesmo que ele esteja feito. Leia novamente, veja como que eu processo a resolução dele, tá bom? E aí, depois que você fizer isso, aí você dá continuidade ao vídeo, para que aí você compare aquilo que você pensou, aquilo que você fez e complementa com o que eu vou estar passando para vocês, tá bom? Então vamos lá, vamos ler o exercício juntos. A professora Azusa quer repartir 8 cadernos e 12 lápis igualmente para o grupo de alunos, de modo que não sobrem caderno e nem lápis. Complete. Olha lá, antes de você já ler o exercício para completar, vamos procurar entender o enunciado, tá? Pegar as informações que tem no exercício para que você fique claro quando você for responder ou completar as lacunas que estão em branco nesse exercício. Então, vamos lá. Tem a professora, ela tem lá 8 cadernos. Então, aqui, ó, as informações lá. Opa, deixa eu apagar aqui. Ups. Ela tem lá 8 cadernos. 8 cadernos. Isso aqui é colocar os dados que o exercício fornece, tá? 8 cadernos e 12 lápis. 12 lápis. Beleza. E ela quer repartir igualmente os 8 cadernos e os 12 lápis. Simples assim. Lembrando que repartir dá a ideia do quê? De dividir. Porque muitas vezes o aluno pergunta, poxa, que conta que eu faço? Então, o verbo, ele te dá, geralmente, qual é a ação. Se eu quisesse, por exemplo, fazer contas de mais, ou a adição, geralmente os verbos são adicionar, colocar, aumentar, colocar em parcelas. Então, tem palavras que dão a ideia do qual operação matemática você vai fazer. Então, aqui, ele usa o verbo repartir. Repartir pode dar ideia de substituição? Pode, mas ele quer repartir igualmente entre as pessoas. Então, nós vamos fazer o quê? Dividir. Essa é a ideia. Então, vamos ao item A. Se fosse repartir só os cadernos, então poderia ser para não sei o que lá, não sei o que lá, ou não sei o que lá, alunos. Então, a gente não sabe para quantos alunos nós podemos repartir. Então, aí entra os divisores de 8. Né? Por que divisores de 8? Porque são 8 cadernos, 8 quantidades. Eu quero saber para quantas pessoas eu posso dividir. Então, meus divisores de 8 são uma pessoa. Eu posso dividir somente para uma, mas aí você não divide igualmente. Né? Eu posso dividir, que é o divisor universal. Posso dividir para 2 pessoas. Se eu fosse dividir para 2 pessoas, 8 dividido por 2, 4. 4 cadernos para um e 4 cadernos para outro. Se eu posso dividir para 3 pessoas? Não, porque 8 não dá para dividir por 3. Posso dividir por 4 pessoas? Pode. 8 dividido por 4 dá 2. Então, serão 2 cadernos para cada um. E posso dividir também para 8 pessoas. Lembra quando a gente faz os divisores comuns? Quando chega na metade já é o próprio 8? E posso dividir para 8 pessoas. Quantos cadernos iriam para cada um? 1 caderno para cada um. 8 dividido por 8 seria igual a 1. Então, aqui, como que eu preencheria? Poderia ser para uma pessoa só. Então, uma pessoa recebe os 8 cadernos. Pode ser para 2 pessoas, 4 cadernos para cada um. Poderia ser para 4 pessoas, 2 cadernos para cada um. Ou 8 pessoas, que no caso aqui são os alunos. Então, se fosse repartir, depois de feito, é legal você ler o exercício, a sua resposta completa. Vamos lá. Se fosse repartir só os cadernos, então poderia ser para 1, 2, 4 ou 8 alunos.
Beleza? Vamos ao item B. E se fosse repartir só os lápis? Então, poderia ser para quantos alunos? E aí, eu tenho os meus divisores, vamos fazer em vermelho aqui, os meus divisores de 12, né? Porque são 12 lápis que eu tenho, ok? Quais são os divisores de 12? 1, o 2, porque é par, 3, dá para dividir, porque 3 vezes 4, 12, 3, 4, dá para dividir, 4, 5, dá, não que não termine em 5 e nem em 0, 6 dá para dividir. Por quê? Porque é divisível por 2 e por 3, ok? E 12 dividido por 6 igual a 2. E aí, cheguei na metade, o próximo número seria o 12. Então, eu tenho aqui o conjunto dos divisores de 12. Vou colocar entre chave, porque um conjunto, ele é escrito entre chave, tá bom? E aí, vamos lá responder. Se fosse repartir só os lápis, então poderia ser para 1, 2, 3, 4, 6 ou 12 alunos. Beleza? Então, o item A e o item B, tá beleza. E o item C? Vamos lá. Juntos, os cadernos e os lápis poderão ser repartidos para quais pessoas? E aí, eu preciso colocar os divisores comuns de 8 e de 12. 8 e 12. Ok? Porque eu vou dividir tanto os cadernos quanto os lápis. Então, eu tenho aqui o número 1, ok? Que é divisor universal. O 2, que eu tenho tanto em um como no outro. Beleza? Eu tenho 3? Não. Tenho 4. 4 é comum. Tenho 6? Não. 12, 8. Então, beleza. Então, tá aqui os divisores comuns. 1, 2 e 4. Então, vamos lá. Quais são? Vamos ler responder assim. Junto, os cadernos e os lápis poderão ser repartidos para 1, 2 ou 4 alunos. Se fosse para dividir para um aluno, eu daria 8 cadernos e 12 lápis. Se eu fosse dividir para 2 alunos, eu daria 4 cadernos e 6 lápis para cada aluno. E se eu fosse dividir para 4 alunos, eu daria 2 cadernos para cada um e 3 lápis para cada um. Percebe? É assim que a gente faz. E o item D? O que ele está falando em D? E se ele for repartir para o maior número possível de pessoas? Então, o grupo será formado por quantos alunos? O maior, aí entra quem? O meu máximo divisor comum. O M, D, C, entre 8 e 12. O máximo divisor comum, embora está óbvio aqui, eu vejo aqui, eu tenho quais são os divisores comuns de 8 e 12? 1, 2 e 4. Qual é o máximo? Qual é o maior? É o número 4. Então, a minha resposta será, se ela for repartir para o maior número possível de pessoas, então o grupo será formado por 4 alunos. Percebe a importância do MDC? Enxergar que é o máximo divisor que ele quer. Mas divisores comuns é importante você entender quais são os divisores de um número para saber como que eu posso estar repartindo. Tá ok? Então, galerinha, essa foi a resolução do exercício da página 162. Eu vou fazer mais um exercício no próximo vídeo e vou enviar para vocês, tá bom? Qualquer dúvida é só chamar. Fui!